Boa noite a todos e todas estudantes do curso de Extensão em Teologia da Diocese de Alagoinhas. Tudo bem com vocês? Paz e bem. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Teologia. E hoje vocês vão assistir ao nosso amigo professor Marcos Rezende, que é especialista em filosofia, né? Tem graduação em filosofia, tem também graduação em teologia, e que é um dos professores da nossa escola, e ele vai nos falar sobre a teologia na vida da igreja, né? Nesses tempos de pandemia, precisamos conhecer, precisamos aproveitar para aprofundar um pouco os nossos conhecimentos dentro da teologia. Então, com vocês, Marcos Rezende, professor de teologia, com teologia na vida da igreja. Antes de continuar, se inscreva em nosso canal, logo aí embaixo, no sininho, e faça parte dessa família da Escola Teológica Papa Francisco e do nosso canal Café com Teologia. Um abraço para vocês, que Deus abençoe, paz e bem. Olá pessoal, tudo bem? Vamos pedir para que o Espírito Santo sempre mais nos ilumine, Ele que é Deus, como o Pai e o Filho, sendo o Espírito Santo em nossa vida. Hoje, em nosso curso, nós teremos uma introdução à teologia na igreja. O que é que isso quer dizer? Nós iremos tentar entender, mergulhar para compreender qual a importância da teologia na vida da igreja, na história da igreja, até os nossos dias. Porém, como bem foi colocado, é apenas uma introdução. Eu diria notas introdutórias, até porque nós temos poucos minutos, aproximadamente 30 minutos, para a gente conhecer um pouquinho. Primeiramente, para que a teologia na igreja, qual a sua importância, como se desenvolveu. São praticamente notas introdutórias. Vamos lá? Bom, eu gosto de comparar a teologia na igreja pensando mesmo numa igreja. Imagine você um templo, de preferência uma igreja no estilo gótico ou mesmo barroco, onde você vê, você vislumbra naquela igreja a nave, onde fica, a assembleia, o altar no centro, onde vai ser feito um momento crucial, culminante da nossa fé, que é o memorial do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, toda igreja tem uma estrutura, normalmente tem colunas, principalmente as mais antigas, colunas que são sustentadas para que possam ser cobertas, com os seus telhados. E nessas colunas também há paredes, as laterais das paredes, e nessas paredes nós vamos ver vitrais. Eu gosto de comparar a teologia na igreja como esses vitrais. Os vitrais que você observa nas paredes da igreja, normalmente ao fundo do altar e no início, na entrada, você percebe que os vitrais têm uma grande importância, principalmente na época que não havia energia elétrica. Por quê? Ele tinha a função durante o dia de deixar a luz do sol transpassar para o interior da igreja. E ao mesmo tempo, vocês vão observar que nos vitrais são como que mosaicos, onde cada tipo de vidro forma uma coloração e ao mesmo tempo forma um desenho, um ícone sobre uma passagem bíblica ou mesmo uma passagem histórica de um grande santo, normalmente padroeiro daquela igreja. Eu vejo na teologia como esses vitrais que nessa situação gostam de transmitir e relembrar as passagens históricas da igreja, as passagens mais importantes daquilo que nos foi revelado em Jesus Cristo e de modo particular, através dos vitrais, a gente pode ter a permanência, a permissão de que a luz, o feixe luminoso do sol penetre e ilumine toda a igreja. Ora, o que isso quer dizer? A teologia tem uma função de dar oriente e luz para que a igreja não fique fechada, obscura, sombria. Porém, sabemos que a luz não é da teologia. A teologia, como esse vitral, como esses vitrais, quer apenas permitir que essa luz do sol transpasse e ilumine mais e mais a igreja, que é a luz de Jesus Cristo, nosso Senhor,
que é a cabeça da igreja, cujos membros é o seu corpo. Ora, e por isso, iniciando nessa perspectiva, eu gostaria de lembrar da grande importância do termo teologia. O que é, afinal, a teologia? A palavra teologia vem do grego, como vocês de alguma maneira já sabem, já conhecem, já têm uma certa noção. Theos, que quer dizer Deus. No pensamento grego, muitas vezes Theos era utilizado no plural, deuses. Vocês sabem que na cultura grega o politeísmo era marcante e comum, mas no contexto cristão é Deus, no sentido singular, Deus, e Logos. Logos, que filosoficamente, nos primeiros passos da filosofia, o Logos era visto pelos pré-socráticos, por exemplo, como a razão ordenadora que dá ordem a todas as coisas, a razão ordenadora que dá luz à mente humana, à alma humana, à ânima, para que possa saber, refletir, estudar, discutir. Portanto, Theos, Logos, Deus, razão, ou Deus, estudo, discurso, teologia, teólogos, quer dizer as razões de se crer em Deus, ou o discurso em busca da compreensão de Deus. Nesse sentido, vale lembrar também que a teologia não é uma teologia qualquer, não é uma teologia muçulmana, não é uma teologia judaica, porém com muita influência do pensamento judaico, não é uma teologia politeísta, não é uma teologia qualquer, é uma teologia cristã. E nessa perspectiva, sendo teologia cristã, ela é cristocêntrica. Ora, que palavra é essa, cristocêntrica? Algumas pessoas às vezes não compreendem. Cristocêntrica porque o Cristo, Jesus, é o centro da perspectiva científica da teologia. Por isso que é importante lembrar, não confunda a teologia com ciência da religião. Muitas pessoas confundem teologia com ciência da religião. Não, ciência da religião, ciência das religiões, é uma ciência que busca estudar sociologicamente, culturalmente e em alguns aspectos espirituais sobre como as religiões marcam a vida humana, no seu tempo, no seu espaço, na sua cultura de modo geral. A teologia não. Ela não quer compreender como as religiões influenciam, ela quer compreender como Deus se manifesta à humanidade. Diferente de outras ciências, a teologia não vai pesquisar em campo, arqueologicamente, não vai pesquisar em laboratório, biologicamente, o que é a essência ou a matéria-prima de Deus. Não, porque algo maravilhoso aconteceu na vida cristã. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas foi Ele que veio ao nosso encontro. Ele se manifestou. Por isso a teologia tem como ponto principal a busca da compreensão da teofania. Teofania, teos, Deus, termo grego, e fania, manifestação. Ou seja, como Deus se manifestou, o que Ele quis se apresentar, por que Ele quis se apresentar a nós e qual a sua benevolência em nos criar, em nos encontrar e se revelar plenamente no seu Filho Jesus. Então a teologia, ela não vai procurar na natureza, não vai procurar na história, não vai procurar nas arqueologias quem é Deus. Ela vai entender como Deus vem até nós, porque é Ele que se manifesta a nós. Por isso que é algo muito interessante que acontece dentro dessa perspectiva. A teologia na igreja vai ser essencial para que a igreja não perca os seus rumos. Olha só que coisa interessante. Na Sagrada Escritura você pode procurar na primeira carta de São Pedro, lembrando que é uma das cartas católicas, ou seja, cartas universais da Sagrada Escritura. Vocês vão estudar, ou já estudaram alguns de vocês, sobre os aspectos das Sagradas Escrituras. Existem as cartas particulares, aos Romanos, por exemplo, aos Coríntios, que foram para comunidades específicas. E existem as cartas católicas, ou seja, as universais, para toda a igreja, onde quer que ela esteja, onde quer que ela estivesse. A carta de São Pedro é uma carta católica. E ela diz assim, primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, a partir aqui do versículo 15.
Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, isso é uma exortação, do agiógrafo, aquele que envia a carta. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele a que a pedir. Olha só, repetindo. Antes, declarai santo em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Ora, eu encontro isso na minha perspectiva hermenêutica, eu encontro aqui uma passagem que dá mais fundamento à importância da teologia na igreja. Como é que eu vou dar razões da minha esperança em uma figura, em uma pessoa chamada Jesus Cristo? E dentre tantos outros, existiam vários outros Jesus na sua época, e esse Jesus que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e nos revelou a grande mística de nossa fé, a grande mística do dom de Deus para nós, que é o amor, a verdade, a justiça, a paz, o reino de Deus e a busca da conversão e arrependimento de nossos pecados. Como é que eu vou dar razões desse Cristo se eu apenas vejo crenças, às vezes superstições, e muitas vezes se cria na dimensão cristã uma visão de um Cristo lendário, mitológico, cheio de alegorias? Olha só, olha a importância que Deus permitiu na igreja a existência da teologia. Enquanto, através do batismo, a igreja, como um instrumento de Deus, nos permite a fé, a crença em Jesus Cristo, através também da mesma igreja, Deus nos permite o dom da ciência, o dom da razão pelo Espírito Santo, para compreender de maneira teórica, intelectual, racional e evidente de quem é esse Jesus Cristo. Ou seja, não adianta eu dar razões de crenças fideístas. Por exemplo, se você for abordado por um ateu que te pergunta: meu irmão, me diga uma coisa, como é que você quer que eu acredite que um Jesus que veio há aproximadamente 2000 anos atrás ressuscitou, se eu nunca vi ninguém ressuscitar? Imagine você se deparar com uma pessoa como essa, e essa pessoa que se diz ateia, eu não acredito em ateu, mas ela se diz ateia. Como você vai dar essas razões? Ah, meu irmão, vai ler a Bíblia. Será que você vai responder assim? Vai ler a Bíblia? Busque a palavra de Deus. Será que é assim que você vai responder com uma pessoa que nem tem o dom da fé? Ora, a teologia, ela tem um principal ponto de interrogação. Ela tem quase algo semelhante à filosofia. Ela também busca, através dessas questões, compreender de maneira mais racional e de dados evidentes que é possível acreditar assim nesse Jesus Cristo. Ora, não existe só as Sagradas Escrituras, e muitas vezes a pessoa encaminha alguém à Sagrada Escritura de maneira muito equivocada, porque tem passagens delicadas na Sagrada Escritura que, em vez de converter, vai na verdade repreender a pessoa. Nós já sabemos bem disso, né? Mas observe, através da teologia, o dom da fé entra em comunhão com o dom da razão. São faculdades humanas que precisam caminhar juntas. Essas faculdades humanas, o próprio Papa São João Paulo II nos disse: a fé e a razão são como duas asas, e essas duas asas nos fazem voar para Deus. Porque, ora, imagine só você apenas andar com uma asa. Você vai conseguir voar, ou melhor, andar o quê, né? Voar com uma asa? Não, você vai precisar de duas asas. A fé e a razão. E, através do dom da igreja, através do batismo, o dom da fé. E através da busca de evidências e razões intelectuais, nós temos um dom da nossa capacidade de entender o que Cristo é, por que ele se manifestou a nós. Então a teologia, Santo Agostinho vai nos dizer também, a teologia ela vai ser semelhante a uma comunhão entre o crer e o entender. Credo ut
para entender. Ao mesmo tempo que eu busco compreender a fé que nos foi transmitida através da tradição da igreja, através da tradição de nossas famílias, através da comunhão dos irmãos na vida eclesial, eu preciso também compreendê-la, como é possível, através de quê, de que maneira. Inclusive, nós podemos dizer até chegar ao ponto de que existem ciências, a própria arqueologia, a própria antropologia podem nos ajudar a compreender os sinais que manifestam de fato como Deus está presente na vida humana e como Ele vem ao nosso encontro. Porém, ela vai tentar dizer o como, mas não onde, ou melhor, não o que Ele é. É uma coisa muito importante. Nenhuma ciência, mesmo a teologia, vai nos ajudar, digamos assim, ou melhor, vai nos dar a entender o mistério de Deus. Nenhuma ciência, isso é bom deixar bem claro. A teologia ela vai nos ajudar a compreender como Deus é possível, mas ela não vai nos ensinar quem é Deus na sua essência, na sua substância. O termo substância é muito utilizado na filosofia aristotélica. Substância quer dizer a essência, aquilo que torna Deus, Deus, aquilo que torna o homem, homem, aquilo que torna as flores, flores, que distingue dela o que é um ícone, um quadro, que distingue do quadro o que é um computador. A essência em si, a substância de Deus, nunca iremos alcançar, pois nossas razões, apesar de serem até avançadas nos dias de hoje, em termos de tecnologias e ciências, nossas razões na dimensão escatológica, na dimensão espiritual, ainda está muito aquém daquilo de que é possível encontrar. Os anjos seriam os seres mais perfeitos, e ainda assim há coisas que Deus não permite que os anjos conheçam. É interessante. Isso vocês vão estudar também mais tarde em alguns estudos aprofundados sobre os anjos e santos. Ora, o que é e para que é a teologia? O que é, eu basicamente já disse, é uma ciência que busca dar razões do nosso crer em Deus, entender como é possível Deus, mas para que a teologia? Ora, Marcos, eu sou um leigo, eu sou um catequista, eu sou simplesmente um participante eclesial, mas nunca me interessei por teologia e não quero saber de teologia. Não tem problema. A exigência teológica ela é pautada para aqueles que serão líderes, principalmente nossos pastores, bispos, padres, diáconos e principalmente não só eles, aqueles que estão com seus auxiliares religiosos, religiosas, que estão liderando principalmente pastorais. É essencial, é exigente que eles possam ter pelo menos noções teológicas, para não falar besteira, para não subir aqui ao púlpito e falar heresia, e em vez de converter, vai desvincular a nossa crença desse Deus maravilhoso. Imagine só um religioso, um freire, substituir o sacerdote, falar, olha, o sacerdote eu queria fazer a homilia, né? Que não é nem liturgicamente correto dizer que ele vai fazer a homilia, só faz a homilia normalmente ministros ordenados. Aí ele vem e diz o seguinte, olha, gente, hoje é o domingo da Santíssima Trindade, Deus é um e três, existem três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao tempo é um Deus. Olha só o argumento que ele coloca, três deuses. Até que ponto ele quis dizer isso? O que é que ele quis dizer com deuses e depois fala que é um só Deus? Imagine só, você não tem uma base teológica para, em vez de ajudar as pessoas a ter mais fé em Deus, você confundir as pessoas no momento da pregação. Não. É necessário que os líderes da igreja sejam formados. Não é à toa que leva-se anos para alcançar essa formação. E ainda assim temos muitos líderes pastorais falando coisas desvinculadas. E hoje em dia, na nossa realidade brasileira, de tanta polarização, tem gente até que esquece da pregação e fala de política em nossos púlpitos. Bom, mas deixa para lá, esse é outro discurso. Você que está com seu catecismo aí, número 94.
Olha só o que diz no Catecismo número 94. Graças à assistência do Espírito Santo, lembre-se, é o Espírito Santo que move a igreja, que instrui a igreja, é o Espírito Santo que nos conduz mais e mais para Deus. A compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Olha só o que diz na encíclica Gaudium et Spes. Pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Qual é a verdade da igreja? É um Deus que se revela a nós através de seu Filho Jesus e nos convida a conhecer a face do Pai e a nos converter. Mas como é que a igreja aprofunda esse conhecimento na revelação? Como é que a igreja vai poder dar razões àqueles que ainda nem fé têm e nem sabem usar suas razões para as coisas mais básicas da vida, né? Como é que eu vou dar razões da fé que eu creio, de um Deus que se revelou a mim, se eu não tenho um aprofundamento, principalmente no que se diz respeito ao aprofundamento teórico? Porque nós, seres humanos, a filosofia, alguns filósofos dizem que nós, seres humanos, somos seres de linguagem. Enquanto seres de linguagem, basicamente, a nossa linguagem, a nossa diversidade na cultura linguística é o nosso meio de comunicação. Eu não estou falando de linguagem só de palavras, né, audiovisuais. Eu estou falando de linguagem de modo geral, mesmo nas libras, mesmo no silêncio, nós seres humanos somos seres de linguagem. Como é que eu vou, através dessa linguagem que é limitada, que é frágil, compartilhar com alguém que ainda não tem nem sequer interesse em se comprometer com a nossa fé? Como é que eu vou dar razão a essa pessoa de que esse Deus é possível e se revelou a nós? Eu preciso estar o quê? Preparado. Deus nos capacita, verdade? Ele vai nos capacitando a cada dia. Deus não improvisa não, viu? Pelo amor de Deus. Tem gente que às vezes se utiliza de algumas passagens bíblicas para dizer, olha, Deus escolheu aquilo que era inaceitável, aquilo que era louco, para se tornar sábio, inteligente. Muita gente utiliza essas passagens e faz uma falsa hermenêutica, uma interpretação falsa de que qualquer um pode ser qualquer coisa na igreja. Não. Deus tem uma vocação para cada um. E Ele não chama de qualquer jeito, não. Ele primeiro conhece a sua história, conhece a sua vida. E depois de conhecer a sua história, a sua vida, Ele lança as redes de pesca, te aproxima dEle, para aproximando-se dEle, seja íntimo dEle, e nessa intimidade você seja formado, para depois ser enviado. Ou por acaso, Jesus chamou os 12 discípulos, olha, eu sou Jesus, tá? Vocês sabem basicamente, né? A Torá conhece a Sagrada Escritura, é o seguinte, vocês vão agora falar que eu já estou aqui, eu já cheguei, vocês vão de 2 em 2, podem ir. Você acha que Jesus fez isso com os discípulos? Não. Ele teve uma formação, a gente poderia dizer até teológica, através da intimidade, da amizade com seus discípulos, para que eles conhecessem primeiro quem Ele é, para depois falar de quem Ele era para aqueles que não o conheciam. A teologia ela vai ser essencial para que os líderes de pastorais, os ministros da igreja e você, meu irmão, minha irmã, que se sente convidado, vocacionado a essa missão, poder se preparar e aprofundar. Deus nos prepara, nos capacita e a teologia nos aprofunda naquilo que nós fomos capacitados através da nossa intimidade com Deus. Por isso, a pesquisa teológica, para que é a teologia? É para pesquisar, aprofundar o nosso conhecimento na verdade revelada. Então, a teologia na igreja, ela tem essa finalidade, nos ajudar a pesquisar, né? Até porque você sabe, como é que foi formada essa Sagrada Escritura? Por acaso, um neocatecúmeno, alguém que foi batizado ontem e não teve nenhuma formação prévia de conhecimentos básicos, pelo menos, né, da vida da igreja, vai saber como é que foi formada a Sagrada Escritura? Como foi formada a igreja? Ou você vai começar a dizer, não, olha, não foi bem formada a igreja, são várias igrejas, cada um formou a sua. Você vai dizer isso?
Ou em que aspecto vai dizer isso? Em que contexto? Em que situação? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa condição enquanto cristãos em se interessar mais e mais por aquilo que Deus se revelou a nós? Então, a teologia, ela vem, digamos assim, com aquele vitral que deixa a luz de Deus passar, porém, com aquela imagem, aquele fato. E quem contempla e quem observa vai perceber, olha que interessante, existe algo de profundo naquilo que Deus fez para nós. E eu preciso contemplá-lo melhor e entendê-lo melhor para, de joelhos diante do altar. Claro que muitas vezes alguém vai pensar, eu preciso ter uma formação teológica para amar mais e mais a Deus? Não. Mas eu preciso ter uma formação teológica para ter o quê? Como foi que qual foi a passagem que disse? Para ter a razão da vossa esperança. Qual é a razão da vossa esperança? Porque nós sabemos, a nossa fé, a nossa caminhada de igreja, não se baseia apenas em ir para a igreja, participar de nossos cultos e missas e depois voltar para casa como se não tivesse compreendido nada. Nossa vida de igreja ela é constante e muitas vezes iremos precisar de uma referência. Qual é a referência na sua igreja? O sacerdote, a freira, o religioso, a religiosa. Qual a sua referência? Aquele catequista, aquela liderança. Imagine se aquela referência que você tem vier sem um aprofundamento teológico para falar aquilo que você nem deveria saber. Né? Então é preciso uma capacidade de compreender que a função da teologia é aprofundar nosso conhecimento na verdade revelada. A verdade revelada, o Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, se manifestou a nós. Porém, essa manifestação, não é uma revelação pronta e acabada. Você pode observar que cada vez que você medita a palavra de Deus, cada vez que você medita, mesmo se for a mesma passagem, você descobre algo mais interessante, às vezes é algo que você nem tinha percebido. Se você, através de uma meditação pessoal, espiritual, você descobre grandes pontos, grandes situações ou detalhes naquela passagem que antes, outrora, você não tinha visto, imagine então quando você tem uma formação mais adequada para compreender o contexto daquela passagem, em qual cultura, a intencionalidade do autor e ainda mais você mergulhar nesse mistério. Imagine você entender como foi a formação dos primeiros cristãos, como era que os primeiros cristãos viviam. Está tudo na Bíblia? Não está tudo na Bíblia. As Sagradas Escrituras encerrou-se com a morte do último apóstolo, ou seja, por volta da década de 90 do primeiro século. Mas os primeiros cristãos, eles foram se formando ali. E teve o segundo século, teve o terceiro século, teve o quarto século, e nós estamos no século 21. Então a formação da igreja, ela tem uma história, ela tem fundamentos. E é bom para o teólogo compreendê-la para também não falar besteira. Lembre-se disso. Observe, o teólogo, afinal, quem é o teólogo? Quem é essa figura? Observe, a divina eloquia cum legente crescuntas. Olha só que interessante, divina eloquia cum legente crescunt. As palavras divinas crescem com o leitor. Isso quem disse foi São Gregório Grande, lá no século XI. São Gregório Grande disse essas palavras para mostrar que o teólogo é como aquele leitor interessado, curioso, pesquisador da Sagrada Escritura, que meditando-a e buscando-a, cresce com ela. E meditando-a e buscando-a, cresce com ela. Esse leitor também, meditando e buscando a igreja, cresce com ela. Meditando e buscando como foi a formação da tradição da igreja até os dias de hoje, ele cresce com ela. Meditando e buscando como o magistério busca orientar os seus fiéis e como ele busca alicerçar a fé da igreja, as verdades reveladas, ele então cresce com essas verdades, porque muitas heresias surgiram. Então o teólogo ele será também aquele que, eu diria, um apologeta, aquele que combate veemente as mentiras quando vem substituir as verdades já reveladas e aprofundadas pelo magistério,
aquele que vai combater as fake news. Você acha que fake news só existe hoje? Não. Naquela época também existia fake news, as falsas notícias. Jesus, se você observar bem, ele foi condenado por fake news, ou seja, foram falsas notícias. Ele está querendo ser o sucessor de César, ele quer derrubar o trono de César. Ele se faz igual a Deus, ele se finge ser Deus. Então, existiam fake news e essas fake news de alguma maneira foram também alicerçadas para condenar o próprio Cristo. O próprio Cristo foi torturado e morto na cruz por causa de falsos testemunhos. Se a gente pudesse colocar aqui fake news como falso testemunho, claro que naquela época não tinha tecnologias como hoje, as redes sociais, nem se compara, mas era de boca em boca, de ouvir dizer e assim sucessivamente. Por isso, a teologia, ela vem aprofundar a nossa verdade. É importante dizer, não a nossa verdade, a verdade que nos foi revelada pelo Cristo Jesus e através da tradição da Igreja, a Sagrada Escritura e o Magistério. E essa busca, esse aprofundamento faz com que o teólogo seja aquele apologeta, um bom combatedor, aquele que combate e luta para que a verdade revelada não seja distorcida. Por isso, meus caros colegas, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria de concluir com essa passagem da Dei Verbo. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma segundo a verdade, essa verdade nos é aprofundada. Por isso, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter nos dado essa atenção e no próximo encontro iremos dar continuidade sobre a importância da teologia na Igreja.